radiano para grau. A gente viu como se calcula o comprimento de uma circunferência. A gente viu como se calcula o comprimento de um arco, estando o ângulo central em graus ou em radianos, tá bom? Agora, seguiremos a definição. Iremos definir o que é o ciclo trigonométrico. Prontinho. Hum, Prontinho. Continuação. Circunferência trigonométrica. Então, a gente define ciclo trigonométrico, né? A gente chama de ciclo trigonométrico a circunferência centrada na origem do plano cartesiano cujo raio mede uma unidade, tá? Ou seja, aqui é a origem, né? Nosso 0, 0. Aqui nesse extremo é -1. Aqui nesse extremo é 1. Aqui nesse extremo é 1. Aqui nesse extremo é -1. Eixo Y, eixo X. Prontinho, tá? Bom, aí como eu faço para determinar as coordenadas de um ponto qualquer da minha circunferência trigonométrica? Bom, basta a gente fazer o quê? Você precisa ter em mente o ângulo que ele forma. Tendo o ângulo que ele forma, a gente consegue determinar essas coordenadas. Tá aí, gente. Aí, o que que eu vou fazer? A gente vai... Reparou que formou aqui um triângulo? A gente vai destacar ele. Vamos destacar esse triângulo. Como assim destacar? Destacá-lo. Aqui, ó. Literalmente. Prontinho. Aí, se vocês repararem bem, a gente já sabe que aqui é um ângulo reto, certo? Aqui é o ângulo alfa. Aqui é 1, que é o raio do ciclo trigonométrico. A gente tem aqui sendo o nosso y. E aqui sendo o nosso x. Bom, num triângulo retângulo que eu conheço um dos ângulos internos, a gente sabe que esse cateto ele está de frente para o ângulo, então ele é o cateto oposto. E o 1 é a hipotenusa.
O que seria cateto oposto com hipotenusa, né? Sobre a hipotenusa? É o seno. Então, o seno do ângulo alfa é igual a y sobre 1, ou seja, y. E o x é o cateto adjacente ao ângulo, porque ele está colado no ângulo, e o 1 é a hipotenusa. Então, temos que o cosseno do ângulo alfa é x sobre 1, que é x. Ou seja, em relação às coordenadas do ponto P, coordenada x é o cosseno do ângulo alfa, coordenada y é o seno do ângulo alfa. Então, toda vez que você for dar as coordenadas de um ponto no ciclo trigonométrico, as coordenadas são cosseno do ângulo, seno do ângulo, independente de qual quadrante ele esteja. Puxar pra cá um pouquinho. Aqui. Agora. Então, com isso, a gente consegue dizer que o eixo x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. Vocês devem ter aprendido esses macetes, né? Ciclo trigonométrico, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Com sono deitado, com sono cosseno. Sem sono em pé, seno. Ok? Só lembrar disso. O eixo deitado é o eixo Y, é o eixo X, cosseno, né? Com sono. E o eixo em pé é o eixo Y, seno, sem sono. Ok? E aplicando, e nesse triângulo aqui, ó, que a gente acabou de ver, que é justamente esse triângulo aqui, a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras e chegar numa relação. Aplicando o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, então a gente tem que 1 ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, 1 é igual a... O x é o cosseno alfa, então o cosseno de alfa elevado ao quadrado, mais o y, que é o seno de alfa, seno elevado ao quadrado. Agora a gente consegue chegar, queridos, no que a gente chama de relação fundamental. Eu vou deixar aqui mesmo, pronto. Agora a gente chega na relação fundamental, que é o quê? O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo igual a 1. Essa é a relação fundamental. Perfeito. Então, o que já vimos? Vimos como determinar as coordenadas de um ponto no ciclo trigonométrico, além da definição do ciclo, né? Vimos a relação fundamental também, ok?
A gente entendeu como funcionam os eixos e agora a gente pode dizer o quê? Tanto o cosseno quanto o seno, como a gente determina a partir dos pontos do ciclo, então a gente sabe que tanto o seno quanto o cosseno só podem variar dentro do ciclo, ou seja, o cosseno só pode ir de -1 a 1, da mesma forma que o seno também pode só ir de -1 a 1. Então, -1 menor ou igual que o seno de alfa menor ou igual que 1. -1 menor ou igual ao cosseno de alfa menor ou igual que 1. Prontinho. Aqui é o mínimo do seno e do cosseno, aqui é o máximo dos dois, ok? Vamos ver como é que estão as coisas lá no nosso chat. Só elogios. Tá bom, obrigado pelo elogio, tá, gente? Essa parte, assim, é um pouco mais teórica. Acaba ficando um pouco cansativa, né, quando a gente vê. Não vou mentir pra vocês. Mas, assim, ela não é tão difícil. O negócio é que é muita coisa, né, que a gente precisa saber, ok? Ó, por exemplo. Pronto, então, aqui a gente já tem mais ou menos uma noção, né? Ok? Aí agora, reparou que o ciclo, né, quando eu tracei os eixos Y e o eixo X, ficou dividido em 4 partes iguais, né? O ciclo, né, a circunferência ficou dividida em 4 partes iguais. Então, essas partes são o que a gente chama de quadrantes. Essas 4 partes são as que a gente chama de quadrantes. Aí nós temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. O primeiro quadrante, ele vai daqui até aqui, não é? Ou seja, é do 0 ao 90 graus, que a gente, na verdade, chama de π sobre 2 radiano. Lembra daquela aula que a gente teve de converter de radiano para grau? Π radiano corresponde a 180 graus. Então, aqui, como é 1/4 de volta, né, 90 graus, então a gente diz que é π sobre 2. O segundo quadrante, ó, deixa eu só colocar aqui, o primeiro quadrante, ele vai de 0 a π sobre 2. O segundo quadrante, ele pega aqui, ó, esse trecho daqui. Então, no caso, ele tá pegando mais 1/4 de volta, né? Então, ele tá indo aí de 90 a 180 graus, ou seja, de π sobre 2 a π radiano. O terceiro quadrante, ele pega aqui, ou seja, de 180 a 270.
Mas quanto seria 270 graus em radianos? A gente sabe que 90 graus é π sobre 2, certo? 270 graus é 3 vezes o 90 graus, não é? Como 90 graus é π sobre 2, então vai ficar 3π sobre 2 radiano. Ou seja, é de π 3π sobre 2. E o quarto quadrante é para fechar. É de 3π sobre 2 a 2π. 2π que é 360 graus, ok? Se vocês repararem, olha, eu girei nesse sentido aqui que eu tô pintando, né? Qual é o nome desse sentido? Que sentido é esse? Aquele sentido que é contra o relógio. É o sentido anti-horário, tá? O sentido tradicional do ciclo trigonométrico é o sentido anti-horário. Então, se você for contra esse sentido, aí no caso, ele vai gerando os arcos negativos, tá? Então, aqui acabamos de ver a divisão dos quadrantes, tá? Ok? E a gente sabe que, como as coordenadas de cada ponto são coordenada x é o cosseno do ângulo e coordenada y é o seno do ângulo, a gente consegue achar os valores para os pontos fixos. Vamos colocar aqui, ó. Ó, vamos colocar assim. Pontos notáveis no ciclo trigonométrico. Prontinho. Vamos lá. Aqui é a origem, né? 1, menos 1, 1, menos 1. Gente, vamos marcar as coordenadas desses pontos aqui que eu estou pintando de roxo, tá? São os pontos fixos. Vamos lá. Primeiro, as coordenadas desse ponto daqui. Eu sei que é 1 no eixo x e 0 no eixo y, certo? Porque no eixo x, que é o eixo dos cossenos, ele está na direção do 1. Já no eixo y, que é o eixo dos senos, é só você ver onde ele está batendo aqui. É no 0, né? Aqui. As coordenadas desse ponto aqui agora. É 0 no x e 1 no y. As coordenadas desse ponto. Menos 1 no x, 0 no y. E as desse aqui, 0 no x e menos 1 no y. Com isso, a gente consegue determinar seno e cosseno de 0,
de π sobre 2, que é o 90, né? De π, de 3π sobre 2, e assim vai. Os do 2π, gente, são iguais aos do zero, tá? Que afinal eles estão no mesmo ponto. Então vamos lá. Vamos respondendo aqui rapidinho. Seno de zero. Seno e cosseno de zero. Vocês concordam que o ângulo zero, ele é, na verdade, isto daqui? Porque, afinal, a gente não consegue formar ângulo? Então, posso dizer que cosseno de zero é esse, seno de zero é esse, certo? Que, afinal, as coordenadas de um ponto no ciclo são dadas por cosseno e seno. Então, cosseno de zero é 1 e seno de zero é zero. Agora vamos para o 90 graus. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um quarto de volta no ciclo, né? Portanto, cosseno de zero é zero, cosseno de π sobre 2 é zero e seno de π sobre 2 é 1. Então vai ficar 1, 0. Vamos descer aqui, ó. Agora, seno e cosseno de π, que é 180 graus, meia volta. Cosseno é menos 1, seno é 0. Três π sobre 2. Cosseno é 0, seno menos 1. Lembrando que cosseno é a primeira coordenada, seno é a segunda coordenada. E para fechar, os do 2π, que são os mesmos do zero, tá bom? Cosseno de 2π é 1 e seno de 2π é 0, ok? Bom, então aqui ó, já vimos algumas propriedades do ciclo, né? Temos a tangente. A gente conhece seno, cosseno e tangente, né? Que são as três relações trigonométricas principais. Como eu determino a tangente no ciclo trigonométrico, meus queridos? Como seria a tangente? Por que que a tangente ela tem esse nome, né? Literalmente, ela é uma reta tangente ao ciclo trigonométrico, tá? Prontinho, calma aí. Ótimo. Eixo dos senos, eixo dos cossenos. Aí agora, tá bom.
Esse aqui é o eixo das tangentes. Aí como a gente consegue determinar a tangente de um ângulo? A gente sabe que cosseno aqui é essa coordenada, né? Dado o ângulo, cosseno do ângulo é coordenada x, seno do ângulo é a coordenada y, e aqui seria a tangente do ângulo, né? Que eu sei que é um ângulo reto, que é um ângulo reto também. Então, por semelhança, a gente consegue chegar numa relação para tangente. Por semelhança, a gente descobre que a tangente de um ângulo alfa, ela é, na verdade, o seno do alfa sobre o cosseno do alfa. Prontinho. Então, a gente já sabe que tangente é seno sobre cosseno. Mas será que existe tangente para qualquer ângulo? Aí, será que a gente consegue achar seno e cosseno para tangente para qualquer ângulo? Então, não. Por quê? Como é paralelo ao eixo dos senos, então tem valores que a gente não consegue determinar, porque a gente sabe que duas retas paralelas, elas nunca se encontram, certo? Então, para esse valor aqui e para esse valor aqui, não existe tangente, tá? Mas quem seriam esses valores? É o 90 graus e o 270 graus, tá? Aí, mas isso aí, 90 e 270 é só na primeira volta. Na verdade, não existe sempre nessas posições aqui, independente da volta, ok? Aí como a gente pode falar? Bom, gente, eu vou colocar aqui a forma algébrica, tá? Mas é desse jeito que eu acabei de falar para vocês. São sempre os arcos que são reduzidos a esses pontos, tá bom? Mas assim, a gente pode dizer que não existe a tangente para um determinado alfa, ok? Desde que esse alfa seja o quê? A gente pode escrever assim, ó, não existe tangente de π sobre 2 mais κπ. Vocês devem estar se falando, Juan, que droga é essa aí de κπ? O que é isso? Significa o quê? A partir do 90 graus, π é 180 graus, não é? É meia volta. Então, a partir do 90 graus, a cada meia volta não existe a tangente. Aqui, viram? Sempre vai caindo em algum desses dois, ó. Aqui, não existe aqui, não existe aqui, ok? Tudo bem? Ah, Juan, e esse K vem da onde? O K, ele é um número inteiro qualquer, tá? Sendo K um número inteiro. Porque o K, ele determina um número de meia voltas aí que a gente vai dar. Então não pode ser quebrado, né?
Deixa eu ver como é que tá o nosso chat. Cara, aquela questão do ano passado, ela é mais tranquila do que vocês pensam, porque ela é só testar as opções. Mas só que como ela é uma questão, assim, de um conteúdo de considerado, assim, difícil, né? A competência exigida naquela questão, ela era uma competência alta, então você acertar não ia fazer diferença para você. Porque se você acerta aquela e erra uma fácil, já era, entendeu? Mas ela em si não era uma questão difícil. Ó, tem uma questão aqui. Tá? Semana que vem é o vestibular da UERJ aqui no Rio de Janeiro, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Caiu uma questão de ciclo. Em provas anteriores, caiu uma questão de ciclo trigonométrico até tranquila. Olha, era assim. Vou colocar aqui para vocês terem mais ou menos uma noção de como pode ser cobrado. Aqui, ó. Aqui. Temos aqui o ciclo trigonométrico, tá? Aí, ele deu um ponto P qualquer, um ponto M qualquer, daqui, coloquei aqui um zero, que é o A. Aí, deu aqui o ângulo alfa. Aí disse que aqui é o seno de alfa. Aqui é o cosseno de alfa. Tá, mas até aí tudo bem, isso aí a gente já conhece. Aí a questão informou pra gente que o seno de alfa é 3/4. Aí ele quer saber o valor do cosseno de alfa. Aí as alternativas são A, raiz de 7/4. B, 1/4. C, menos raiz de 7/4. E D, menos 1/4. Bom, como a gente pode fazer essa questão? Bom, vamos lá. Eu tenho seno, ele quer o cosseno, né? Certo? Tenho o seno, ele quer o cosseno. Uso a relação fundamental. Ou seja, seno
que é 3/4, elevado ao quadrado, mais o cosseno elevado ao quadrado é igual a 1. 9/16, porque é 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Mando para lá diminuindo. Cosseno ao quadrado é 1 menos 9/16. Faz aquele MM6 perto, né? Ou se você tiver em mente, se você quiser pensar, né? Rápido, de 1 inteiro, a gente tira 9/16. Ou seja, de 1 inteiro, você vai tirar 9/16. Mas aí só você falar que 1 inteiro é 16/16, né? Vai ficar 7/16. Que número que é ao quadrado dá 7/16? É só tirar a raiz quadrada. Mas aí você fala, Juan, como eu sei se vai ser positivo ou se vai ser negativo? Simples. Aqui não está na parte antes do zero, está na parte negativa, né? Então vai ser menos a raiz quadrada disso aí. Menos raiz de 7 sobre 4, que é a raiz quadrada de 16. Então, nosso gabarito aqui seria a letra C. E aí, gente? Ficou claro? Viu? É tranquilo. É porque assim, a gente vai vendo muita coisa, muita coisa, muita coisa, aí acaba achando, gente, meu Deus, é impossível. Não, não é. É porque é muito conteúdo, tá? Dentro desse círculozinho aí, você tem inúmeras coisas para se falar. Aí agora, vamos conhecer as outras razões trigonométricas. Aí vocês devem estar se perguntando, tem outras? Tem. Tem outras 3. Outras razões trigonométricas. Temos a cossecante, temos a secante e temos a cotangente. Cossecante é o inverso do seno, ou seja, se eu quero saber, por exemplo, a cossecante de 30 graus, eu sei que é o inverso do seno de 30 graus. Como o seno de 30 graus é meio, o inverso dele é 2. Ok? Secante é o inverso do cosseno. E a cossecante e a cotangente, desculpa, é o inverso da tangente. Como a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Prontinho. Aí agora, para a gente finalizar, vou falar mais em 2 assuntos, tá? Vamos falar sobre os arcos côngruos e o sinal das funções no ciclo trigonométrico. Arcos côngruos ou congruentes. Isso aqui é, por exemplo, você determinar a posição no ciclo trigonométrico
do arco de 3.000 graus. Em que quadrante esse cara tá? Como você determina isso? Você faz uma divisão, tá? Você tem um ângulo θ, tá? Em graus. Você sabe que a cada volta que ele dá é 360 graus. Vai dar uma certa quantidade de voltas e vai sobrar um certo ângulo alfa. Então, o nosso θ, ele é o quê? Ele é alfa mais 360 graus vezes K. Ou, se tiver em radiano, ele é alfa mais 2kπ. Prontinho. Calma, gente, calma, que eu vou deixar isso mais claro para vocês. E esse alfa é quem a gente chama de menor determinação. Horrível, calma. Positiva. Ou seja, é o ângulo que ele para, digamos assim. E o K é o número de voltas completo. Ó, por exemplo, gente, em qual quadrante encontram-se os arcos de letra A? Vamos com um exemplo inicial. 3.000 graus. Letra B. Vou botar um outro aqui. Menos 110 graus. Botei um negativo. Letra C. Agora vou botar em radiano. (19π sobre 3 radiano). Então, a gente sabe que cada volta no ciclo é 360 graus, né? Basta você pegar esses 3.000 graus, dividir por 360. Só não pode cortar o resto, por quê? Como a gente vai precisar justamente do resto, então eu não posso cortar o zero, que senão eu altero o resto. No caso aqui, vai dar 8. Aí 8 vezes 360 dá 2.880. 3.000 menos 2.880, 120 graus. Ou seja, a menor determinação positiva desse ângulo é 120 graus. Logo, 3.000 graus está na mesma posição que 120 graus, ou seja, no segundo quadrante. Menos 110 graus. A gente sabe que o sentido tradicional do ciclo trigonométrico é o sentido, ó, vamos voltar aqui, ó, é o sentido anti-horário, né? Sentido tradicional é o sentido anti-horário. Sendo assim, se o arco ali é negativo, significa que ele está girando no sentido contrário, ou seja, no sentido horário. Então, é 110 graus no sentido horário.
Aqui é 110. Então, qual é a menor determinação positiva? É esse ângulo aqui de cima, que é o que falta para dar 360. Ou seja, é só você fazer 360 menos 110. 250 graus. Que no caso vai ser o terceiro quadrante. E pra gente... E a última aqui, que pelo horário vai ser melhor a gente... Ah, não, vai dar, dá pra fazer o outro, dá sim. 19π sobre 3 radiano. Então, o que você vai ter que ver? A gente sabe que o número de voltas a gente sempre determina com esse trecho, né? Cada volta é 2π radiano, certo? E cada número de voltas completas. Então, o que você vai ter que ver? Qual é o múltiplo de 3, né, que é o nosso denominador, que é mais próximo do 19? É o 18, certo? Então, eu posso dizer que o 19π é π mais 18π. Isso tudo sobre 3. Π sobre 3 mais 18π sobre 3. E 18 para 3 é 6, ou seja, π sobre 3 mais 6π. Sendo que a gente sabe que cada volta é de 2π, então 2π vezes 3, né? Vão ser 3 voltas, certinho? A menor determinação positiva é justamente quem? Justamente esse cara daqui, que não foi simplificado. Ou seja, nós podemos dizer o que aí? Podemos dizer que ela dá 3 voltas completas no ciclo e para no π sobre 3. Então, é do primeiro quadrante. Porque o π sobre 3 é 180 sobre 3, 60 graus, né? Ok? E só para a gente falar rapidinho, as funções no ciclo trigonométrico. Coisa rápida, gente. Só o sinal. É rapidinho. É o sinal do seno, do cosseno tangente em torno do ciclo. Ó, vamos lá. Seno, cosseno, tangente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Ó, o seno é o eixo vertical, certo? Então, ele é positivo em quais quadrantes? Ele é positivo no primeiro e no segundo. No terceiro e no quarto ele é negativo, que está na parte de baixo. Então, a gente bota assim, ó. Mais, menos, menos. Agora o cosseno. O cosseno é o horizontal. Ele é positivo aqui e aqui e negativo aqui e aqui. Então, ele é positivo no primeiro e no quarto. No segundo e no terceiro, ele é negativo, né? Os arcos desses quadrantes têm cosseno negativo. Como a tangente é seno sobre cosseno, é só você usar a regra de divisão, regra de sinal de divisão. Seno sobre cosseno. Mais dividido por mais dá mais, né? Mais com mais é mais. Menos com menos também é mais, certo? Mais com menos é menos e menos com mais é menos, tá? Então, a tangente só é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, nos quadrantes ímpares. Ela tem tangente negativa. A gente pode até escrever aqui essa regrinha, né, esse macete.
Cetaco mais 12, 13, 14. Seno é positivo no primeiro e no segundo. Tangente é positiva no primeiro e no terceiro. Calma aí. E por fim, cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Pronto. Ok? Eu vou mandar esse arquivo aqui para a Lindinha, tá? Pra ela passar para vocês daqui a pouco. Ok, gente. Tudo bem? Sei que foi pesado, mas estão todos vivos. Perfeito, então, gente. Olha, um beijão para vocês, tá? Boa semana, bom feriado que a gente vai ter quinta-feira, tá? Se cuidem, coloquem com tudo em dia. Quem for do Rio aí, boa prova da UERJ, que vai fazer no dia 7, tá? Se for fazer também, tem isso, tá? Obrigado, tá, queridos? Beijão.